Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler o último versículo desta epístola, encerrando então as nossas reflexões em 1 João. Epístola que foi base do tema do ano, Igreja que Ama. Se Deus permitir, estamos encerrando então hoje as nossas reflexões, estudos e mensagens em 1 João, capítulo 5, verso 21, último versículo da epístola. Diz assim, apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, que aqui mais uma vez, Senhor, traz, reúne, congrega. E pedimos que agora o Senhor também fale conosco, o Senhor que já recebeu os nossos louvores, o Senhor que já ouviu as nossas orações, se digne também de falar conosco nessa manhã a Tua palavra. Ministra por meio do Teu Espírito e que a Tua palavra encontre lugar em cada mente, em cada coração, produzindo salvação, libertação e edificação em Cristo Jesus. É a nossa oração para a Tua glória mesmo e no Teu nome. Amém. O que é um ídolo? Ídolo, aqui pelo menos, nesse último versículo da epístola de João, pode ser traduzido como falso Deus, mas também como ilusão. Um ídolo pode ser uma ilusão. Alguns entendem que João está se referindo aos falsos deuses, aos ídolos dos muitos cultos pagãos que infestavam a cidade de Éfeso, e que ele estaria querendo proteger a igreja destes falsos deuses, dessas ilusões, desses cultos pagãos. Mas também é possível que João estivesse se referindo a falsas imagens a respeito de Deus, fomentadas a partir de falsos ensinos a respeito de Deus, ou seja, os ensinos dos falsos mestres, os quais ele já havia mencionado na sua carta, e esses falsos ensinos produziria então falsas imagens a respeito de Deus na cabeça das pessoas e, portanto, ídolos, imagens que não retratavam verdadeiramente o Deus revelado em Jesus. Mas ainda há uma terceira possibilidade. É possível que João estivesse se referindo, quando fala aqui, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, de ídolos em sentido geral. Porque uma possível definição de ídolo também é substituto de Deus. Substituto de Deus, ou seja, qualquer coisa ou pessoa que elevamos ao status de Deus e passamos a tratar, a nos relacionar como se fosse. E há não poucas coisas que podem ser elevadas ao status de Deus. Por exemplo, riquezas, dinheiro. Jesus já nos avisou, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai servir um e amar a um e desprezar o outro. Não podeis servir
ou seja, dedicar a vida, suas forças, sua confiança a Deus e às riquezas. A quem você se dedica, a quem você mais serve, esse é o teu Deus. O eu pode ser elevado ao status de Deus. Eu ouvi que estava tendo uma dinâmica numa empresa, e aí cada um falava um pouco de si, e um rapaz então se levanta e diz assim: o meu Deus sou eu. Eu sou o meu Deus. E eu diria assim, pelo menos ele foi honesto, corajoso em admitir, porque tem um monte de gente que faz do seu eu o seu próprio Deus. Um monte. Vive só para si, pensa só em si, está disposto a se mover apenas para buscar os seus próprios interesses, apenas não admite, mas já se elevou ao status de próprio Deus. Como se diz, é a pessoa que só vê o seu próprio umbigo. A verdade, irmãos, é que ideias, métodos, modelos, qualquer coisa pode ser elevada ao status de Deus, de divindade, basta que comecemos a dedicar a esta coisa aquilo que só poderíamos, na verdade, dedicar a Deus. Seja a nossa maior lealdade, a nossa confiança, isso é que vai sustentar a minha vida, que vai garantir a minha felicidade e a própria vida. Por isso, por que deveríamos levar a sério o que João diz nas últimas linhas, ou melhor, na sua última linha da sua epístola? Filhinho, guardai-vos, ou seja, se protejam, se escondam, se abstenham dos falsos deuses, das ilusões, dos ídolos. Por que deveríamos levar a sério o que ele nos diz? Bom, primeiro, porque podemos, se não levarmos a sério essa última recomendação de João, sairmos do caminho do amor, que é o caminho de Cristo Jesus, o Senhor. Porque nós já aprendemos em 1 João que amar a Deus, a quem não vemos, é amar de forma concreta o outro, a quem vemos. E a gente ama o outro, a quem vemos, servindo e amando a Deus. Qualquer outro Deus que venhamos a servir vai nos tirar desse caminho do amor. Por exemplo, Demas. A Bíblia fala de Demas. Demas era um companheiro do apóstolo Paulo, fazia parte da sua equipe missionária. Por exemplo, em Filemão, capítulo 1, 23 a 24, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Mas em 2 Timóteo capítulo 4, 10 a 11, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Pois Demas, por amar esse mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Então Demas ama o mundo e parte, deixando para trás
seu amigo na prisão, tendo como agravante que, na época, as pessoas que estavam presos, as pessoas que estavam presas, dependiam dos seus amigos, dependiam dos seus familiares para sobreviverem, pois o império não sustentava presos. Se nós não levarmos a sério o que João nos diz nessa última linha, e não nos abstermos dos ídolos, nós podemos nos tornar obstinados. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é uma pessoa que olha uma coisa da vida e faz desta coisa a vida. Como se não houvesse mais nada. A coisa se tornou o tudo. A coisa se tornou o todo. A coisa se tornou a vida toda. E ela é capaz de perder a vida toda por essa coisa. Ela ganha o que é menor e perde o que é maior, porque a coisa que tem a sua devida importância, mas não é o todo, ela ganhou o foco e ficou grande demais, de forma que não há espaço para enxergar mais nada e ninguém. Lá em 1 Coríntios 10, 7 a 14, Paulo vai falar da obstinação do povo em ter de volta as coisas que haviam perdido por terem saído do Egito. Paulo diz assim: não vos torneis idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, ou seja, farrear. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quantas coisas podem se tornar ídolos? Comida, bebida, prazeres. Finalmente, por que dar atenção? Para que não venhamos a sofrer o mal. A gente aprendeu na epístola de que o mal ou o maligno, ele não pode nos fazer mal, ele não pode nos tocar, porque Jesus nos protege. Aquele que nasceu de Deus nos guarda. Então ele não pode nos fazer o mal, mas ele pode nos tentar a fazer o mal, a fim de que, fazendo o mal, recebamos o mal como consequência do mal praticado. Existe também um exemplo bíblico a respeito disso, quando Balaque, rei de Moabe, contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E Balaão tenta amaldiçoar o povo 3 vezes, mas 3 vezes é impedido pelo próprio Deus, que protege o seu povo de toda maldição. E aí, quando Balaão ia amaldiçoar o povo, só saía a bênção. Para desespero de Balaque, que o havia contratado para amaldiçoar o povo. Mas Balaão, vendo que não era possível amaldiçoar o povo, chega para Balaque e diz assim: olha, não dá para amaldiçoar o povo, não dá para amaldiçoar esse povo, porque Deus já abençoou. Não dá para amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas tem uma forma, tem uma coisa que você pode fazer contra esse povo: faça-o pecar. Faça-o pecar. Porque pecando, seu próprio pecado o destruirá. E aí Balaque envia ao povo de Deus, contra o povo de Deus, não soldados, mas sabe o quê? Mulheres.
Então os homens seguem as mulheres, se prostram diante dos seus deuses e irrompe então uma praga no meio do acampamento do povo de Deus, que num só dia mata mais de 20.000 pessoas, um prejuízo semelhante a de uma guerra. Então o mal não pode te tocar. O mal não pode te fazer o mal, mas pode te tentar, para que você venha a sofrer o mal como consequência do mal praticado pelas tuas próprias mãos. Por isso que uma outra definição possível de ídolo é isca. Algo que promete um bem, mas esconde um arpão. Cuidado com os ídolos. Agora, irmãos, diante de todo esse testemunho bíblico, diante desta última admoestação pastoral, amorosa de João, cujo único intuito é o nosso bem maior, a preservação do nosso bem, da nossa vida, da nossa alma. Filhinhos, guardai-vos, se abstenham, se protejam, se escondam dos ídolos, dos falsos deuses, das ilusões, que prometem, mas não podem cumprir. Por isso são ilusões. O que devemos fazer? Então, a primeira coisa é reconhecer. Como diz o pastor Silas Moloshenko, no seu livro Homilética Contemporânea, quais são os teus ídolos? O que te prende? Porque o primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. O primeiro passo para a solução do problema é identificar a causa. O primeiro passo para a libertação é confessar o que agrilhoa os pés. O que te prende, o que te agrilhoa. Identifique, reconheça, confesse, porque aquele que confessa os seus pecados e o abandona, encontra misericórdia. Segundo, nos livremos dos ídolos, sejam eles quais forem, e de todos, para que nenhum nos sirva de laço. Me lembro de um colega de trabalho que disse que havia se convertido, que estava indo a uma igreja evangélica. Aí um dia ele vai à igreja, vai para um culto e cai endemoniado. Aí ele disse que acordou assim com as pessoas tudo em cima dele, expulsando demônio. Mas como pode? E aí uma hora ele me confessou assim, que quando ele começou a ir para a igreja, ele jogou fora uma coleção de revistas masculinas que ele tinha, mas não todas. Guardou algumas, as que ele considerava mais especiais. Se livrou de muitos dos seus ídolos, mas não todos. Te pergunto, o que está nas tuas mãos, você teima em não se desfazer, mas te serve de laço. Porta de entrada do mal na tua casa. Porta de entrada do mal na tua mente. Porta de entrada do mal na tua vida. Filhinhos, cuidado com os ídolos.
E por fim, irmãos, nos voltemos a Deus, ao verdadeiro Deus, à fonte de vida para a nossa vida, fonte de águas vivas. Por que a gente busca tanta satisfação, felicidade, realização nas coisas, mas nunca encontra? Fica, como diz Salomão, correndo a vida inteira atrás do vento, porque o que a gente procura nas coisas não estão nelas. A Bíblia diz que tudo que de fato é bom não está fora de Deus, mas está em Deus. Não que não possamos vir a ter coisas, mas que elas, sem Deus, se tornam vazias. A Bíblia já diz que é Cristo Jesus que preenche tudo em todos. É como diz uma canção africana: já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar, ninguém é igual a Jesus. Por isso, deixo 2 versículos com você. Jeremias 2,13. As coisas, ou melhor, Jeremias 2,13. Porque o meu povo cometeu 2 pecados. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas. Quais são as suas cisternas? Cisternas furadas que não retêm água. Salmo 37:5. Deleita-te, encontre prazer, alegria, também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A minha oração é que nenhum de nós saia correndo atrás de ídolos, mas que o nosso maior prazer seja Deus e fazer a sua vontade. E que assim Deus nos cubra de todo bem. Tanto daqueles bens que sabemos que precisamos e desejamos, como daqueles bens que sequer imaginamos. Como é dito em 1 Coríntios 2,9. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Que assim seja, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.